Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, né, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, né, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos, um treinamento que possui correções periódicas toda semana, né? Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai responder uma questão da FGV aplicada no concurso do Senado Federal, um dos concursos mais disputados do país, né? Mas a gente adaptou a questão para um máximo de 20 linhas. A gente vai ter que ser bem conciso ali para conseguir trazer as informações que a banca pediu, beleza? Então vamos lá. Para poder responder essa questão, a gente vai primeiro analisar o enunciado, depois montar o rascunho eficiente e, por fim, trazer a proposta de resolução, que é justamente a mesma ordem que você deve seguir aí no dia da sua prova. Vamos lá, sem muita enrolação. O enunciado aqui, FGV, Senado Federal, aplicado em 2008, ela foi adaptada aí para um máximo de 20 linhas. A questão, ela traz a estrutura padrão da banca FGV, que é um texto motivador, e o comando da questão com os tópicos. Às vezes a banca ela separa, bota o comando da questão separado dos tópicos, e aí traz tópico 1, tópico 2, tópico 3. Nesse caso, a banca ela trouxe tudo junto. Isso aqui dificulta um pouquinho na hora da gente elaborar a nossa prova, mas nada que faça com que você se perca, beleza? O que a gente tem que fazer então? Ler o texto motivador para se contextualizar, mas o foco está aqui no comando da questão. Então, ó, considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, classifique de forma fundamentada a atual Constituição Federal quanto ao. Aí você vem quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, quanto à origem e quanto à estabilidade. Então, em suma, a gente tem uma questão com 5 tópicos, né? Então você vai ter que classificar a Constituição quanto, primeiro, ao conteúdo, aí você vai dizer, ela é formal ou material. Por quê? Né? Porque a banca pede fundamentada. Constituição Federal de 88, é formal ou material? Por quê? Quanto à forma, né? Ela é escrita ou não escrita? Ah, ela é escrita. Por quê? Né? Você vai ter que trazer o fundamento e assim você vai fazer para os 5 tópicos. Então, para poder organizar essa informação, a gente utiliza o nosso rascunho eficiente. O rascunho eficiente, ele tem como base aqui a estrutura de um texto dissertativo, né? Porém, né, na estrutura do texto dissertativo, a gente tem assunto, tema e tese, que nessa questão de 20 linhas a gente não vai precisar levantar. Por quê? Porque essas informações, elas vão compor a introdução e a conclusão do texto. Só que, como são 20 linhas e a gente tem aqui 5 tópicos, a gente não vai fazer introdução e não vai fazer conclusão. O foco vai ser justamente responder o que a banca pediu, que é a classificação da CF em cada um desses aspectos. Então aqui, aí você vai fazer lá no dia da sua prova, né? Você vai pegar a folha de resposta e vai
buscando aqui as informações para responder. Quanto ao conteúdo, ela pode ser formal ou material. No caso da Constituição Federal, ela é formal. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. No caso da Constituição Federal, ela é escrita. Por quê? Aí você vai trazer aqui o fundamento. Quanto ao modo de elaboração, ela pode ser histórica ou dogmática. Aí você vai falar, não, ela é dogmática. Por quê? Né? Então você vai montando isso aqui durante o seu rascunho eficiente. Quanto à origem, né? Se você está lá afiado nessa matéria de direito constitucional, tá tranquilo. Ela é promulgada, outorgada ou cesarista. Aí você vai falar, não, a Constituição Federal ela é promulgada. E por fim, quanto à estabilidade, aí você vai trazer aqui todos os conceitos que você está muito afiado nessa matéria. Então ela pode ser imutável, pode ser flexível, pode ser rígida, semi-rígida ou super rígida, né? Aí você vai falar assim, ó, a Constituição ela normalmente é classificada pela doutrina majoritária como rígida, porém, há alguns doutrinadores que defendem que ela é super rígida, porque ela tem cláusulas imutáveis, que é o caso das cláusulas pétreas. Então você traz essa informação aqui, né, e explica esses pontos, beleza? Então é isso aqui que você vai fazer no seu rascunho eficiente. Quando a gente sabe o conteúdo, é fácil, né? A gente lembra ali, vai colocando e beleza. O grande desafio está quando a gente não sabe. Quando a gente não sabe o conteúdo, a gente não pode deixar em branco, a gente não pode deixar de responder algo, a gente tem que responder mesmo assim, né? Então, nesse caso, é importantíssimo você ter ali a estrutura do parágrafo de desenvolvimento, para você poder aplicar a técnica de chute. Tem inclusive um vídeo em que eu explico exatamente como você aplica a técnica de chute para não deixar a questão em branco. Pode ser que você zere a questão, se você não souber? Pode. Mas se você utiliza a técnica de chute e ele tenta trazer alguma informação, pode ser que você ganhe alguns pontos e não zere a questão, que é o objetivo numa situação em que você não sabe a resposta, beleza? O melhor cenário, logicamente, é você saber ali o conteúdo, porque aí com a técnica você consegue gabaritar a questão. Feito esse levantamento, que normalmente é a parte que mais demora na hora de elaborar a discursiva, você vai planejar a estrutura do seu texto, tá? Em regra, tá? Preste bastante atenção, porque essa questão aqui é bem peculiar. Em regra, você traz um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Então, se a gente fosse aplicar, né, a regra aqui, a gente tem aqui um texto com 20 linhas, né? Aqui está a 20ª linha. Aí, como são 5 tópicos, a gente ia dividir aqui o texto em 5 partes, beleza? Então, ia ser 4 linhas mais ou menos ali para cada um dos tópicos. Só que um parágrafo com 4 linhas ele é muito pequeno e pode ser que você perde muito espaço ali, sempre com a indicação do parágrafo e com as linhas que sobram no final. Então acaba que você não torna eficiente o uso das linhas e pode ser que falte espaço para poder responder aos todos os tópicos. Então, excepcionalmente, nessa questão, o que a gente pode fazer? A gente pode mesclar os tópicos para poder utilizar de forma mais efetiva as linhas. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei em 2 parágrafos. Vou colocar aqui para ficar mais fácil para você ver. Eu separei em 2 parágrafos. Então, eu vou responder aos tópicos 1, 2 e 3, porque são os que tem só 2, tá vendo? Tem só 2 classificações. Eu vou responder aqui no primeiro parágrafo. E no segundo parágrafo, eu vou responder aos tópicos 4 e 5, que eles possuem um pouco mais, né? Possui 3 e aqui ele possui 5 classificações. Como eles são um pouquinho maiores, eu vou separar em um outro parágrafo. Então vai ficar um texto dividido em 2 parágrafos. Então, tópico 1 e 3 eu vou utilizar de 10 a 12 linhas, porque são mais tópicos, então vale mais pontos. E o tópico 4 e 5 eu vou utilizar de 8 a 10 linhas, né? Porque eles valem um pouco menos de pontos, porque se referem a 2 tópicos. Logicamente, isso aqui é um planejamento. Pode ser que durante a elaboração da sua redação você acabe utilizando um pouquinho mais de linhas ou um pouco menos de linhas. O importante é que você planeje. Por quê? Porque se você não planejar, pode ser que você escreva a redação ali no tópico 1, 2, 3 caprichado, só que aí falta espaço, aí você não consegue responder o tópico 4 e 5 e aí perde ponto, porque não conseguiu desenvolver toda a fundamentação, beleza? Então esse planejamento é super importante para fins de prova. Agora que a gente fez o rascunho, planejou a redação, agora é só estruturar com base na nossa técnica de escrita. Então vamos lá. A gente vai responder o tópico 1, 2 e 3, né? Então, ó, preliminarmente, a Constituição Federal de 1988 pode ser classificada por diversos aspectos, como conteúdo, forma e modo de elaboração. Isso aqui é importantíssimo, tá? O nosso tópico frasal vai indicar para o examinador que a gente vai responder a esses 3 tópicos dentro do parágrafo.
Por isso que eu fiz a referência. Então aqui está o tópico 1, tópico 2 e o tópico 3. Outro ponto muito importante em provas de 20 linhas é saber utilizar as siglas. Veja que eu trago o termo completo, Constituição Federal de 1988, e depois coloco o CF/88 entre parênteses. A partir daqui, eu posso só usar CF88, tá vendo? Eu só uso a CF88 para economizar espaço. Imagina só, ter que escrever tudo de novo. Constituição Federal de 88, Constituição Federal de 88. Eu vou ocupar muito espaço com uma coisa que não precisa, beleza? Massa. Então, o tópico frasal ele tem que deixar claro o que você está respondendo. Aí agora vem a resposta. Segundo a doutrina, que é o nosso recurso de autoridade obrigatório em provas técnicas, como é o caso dessa prova, beleza? Importantíssimo você fundamentar com base na lei, na doutrina, etc. Aí você vai trazer, ó, quanto ao conteúdo. Ó, tópico 1. Então a gente vai responder o tópico 1. A Constituição pode ser formal ou material. A CF é classificada como formal, pois aí é a fundamentação, pois é mais abrangente e trata de temas outros que não são tipicamente constitucionais. Beleza? Então, ela é formal. Agora, quanto à forma, ó, tópico 2. Tem-se constituições escritas e não escritas. A CF é classificada como escrita, uma vez que suas regras estão todas reunidas em um único documento disponível à população. Então, eu trouxe a classificação e fundamentei. Por fim, no que tange ao modo de elaboração, que é o tópico 3, ó, então a gente falou sobre o tópico 1, sobre o tópico 2 e sobre o tópico 3, seguindo a mesma ordem que a gente citou no tópico frasal, ó, né? A Constituição pode ser histórica ou dogmática. A CF é uma Constituição dogmática. Por quê? Pois foi elaborada em um determinado momento com a derrubada da Constituição anterior. Se fosse um texto com mais linhas, eu poderia desenvolver um pouco mais a resposta, trazer os conceitos. Por exemplo, quanto ao conteúdo, ela pode ser formal e material. Então eu traria o que é uma Constituição formal, o que é uma Constituição material, e aí sim mostraria qual é a classificação da CF de 88. Né? Mas a gente não tem esse espaço, então a gente tem que ser bem objetivo no que foi solicitado. A banca pediu para dizer qual é a classificação da Constituição Federal e dizer o porquê. Então é isso que a gente fez. Diz qual é, porquê, diz qual é, porquê. Beleza? Finalizou aqui então o primeiro parágrafo, vamos para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo a gente vai trazer a classificação quanto à origem e quanto à estabilidade. Ó, além disso, a CF pode ser classificada quanto à origem e à estabilidade. Meu tópico frasal, mostrando para o examinador que nesse parágrafo vou discorrer sobre esses dois últimos tópicos. A doutrina majoritária, nosso recurso de autoridade, determina que, no tocante à origem, ó, tópico 4, as constituições podem ser promulgada, outorgada ou cesarista. Trouxe os três tipos. No caso, a CF 88 é promulgada, pois foi convencionada e aprovada em assembleia após ser elaborada democraticamente. Então, eu trouxe aqui a classificação e o porquê. Por fim, quanto à estabilidade, é o nosso tópico 5, uma Constituição pode ser classificada como imutável, flexível, rígida, semirrígida e superrígida. No Brasil, a CF de 88 é rígida, então eu trouxe aqui, pois admite reforma por um processo mais dificultoso, a qual possui um processo com quórum e tramitação no Congresso, diferentemente de uma lei comum. Então eu trouxe o porquê. Aqui, se não tiver mais linhas, eu já respondi, né? Mas se sobrar linhas, eu posso trazer o que a gente chama de argumento secundário, que é uma informação extra que vem a complementar a resposta que você está trazendo do tópico. Então, ademais, a doutrina ainda sugere a classificação de superrígida para a CF88, pois é rígida, mas com partes imutáveis, como é o caso das cláusulas pétreas, beleza? Então aqui eu respondo de forma bem objetiva, ó, com tópico frasal, né, utilizando nossa técnica, argumento principal e argumento secundário, né, destacando logicamente o recurso de autoridade no início do argumento principal, a fim de ganhar a nota máxima no tópico, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar mensagem aí lá no Instagram ou lá no Telegram que a gente conversa. Um forte abraço e bons estudos.